Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais esta noite de estudo de sexta-feira. E o estudo de sexta-feira é reservado ao estudo da oração, que é um estudo que quase sempre nos eleva muito, nos deixa com uma outra disposição para o fim de semana, nos deixa com uma outra forma de encarar, de descontrair da semana, por um lado, e de encarar o fim de semana, que às vezes também é um bocadinho turbulento, não é? Embora agora estamos todos confinados, mas normalmente era o fim de semana que era para descansar e nós chegávamos à segunda-feira às vezes mais cansados do que chegávamos à sexta, não é? Tal o fim de semana tinha tantas atividades. E assim, para entrarmos bem o nosso fim de semana, nós hoje aqui estamos reunidos para refletir, meditar, pensar como podemos falar com Deus, como podemos falar com a espiritualidade amiga. Algumas dúvidas têm sido colocadas, algumas questões, e nós vamos assim tentando em conjunto respondê-las com base no livro dos Espíritos, no Evangelho e hoje no livro também de Momentos de Oração. Vamos tentar corresponder a algumas perguntas que nos têm sido feitas. Então, para começar, vamos começar pela nossa prece de abertura. Vamos respirar profundamente, inspirando o prana salutar e divino e expirando tudo aquilo que está no nosso organismo e que não nos faz falta. Inspiramos e expiramos. E mais uma vez, inspiramos e vamos sentir que essa luz divina que inspiramos pelo nosso nariz vai para os nossos pulmões, limpa todos os nossos pulmões, as vias respiratórias, entra na corrente sanguínea e percorre todo o nosso corpo, purificando os nossos órgãos vitais, purificando a nossa corrente sanguínea, o nosso cérebro, a nossa pele e limpando tudo aquilo que não faz falta, tudo aquilo que está a mais, tudo aquilo que não é luz, tudo aquilo que não dá paz aos nossos órgãos, às nossas células para bem funcionarem. E assim, nesta paz de espírito, estamos em melhores condições de nos elevarmos, de visualizarmos e plasmarmos na nossa tela mental a figura amorosa do nosso querido amado Mestre Jesus, como sempre, sorridente, luminoso, maravilhoso, de braços abertos para nos abraçar, para nos aconchegar em seu peito. E assim, amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos no final desta semana, reunidos, para em teu nome refletirmos sobre as verdades que nos trouxeste, sobre as verdades que nos ensinaste hoje, sobre as questões referentes à conversa com o Pai, às reflexões convosco, referente à prece e à oração que nos liberta, que nos eleva, que nos conforta. E assim, amado Mestre, no dia de hoje te pedimos a tua permissão para iniciarmos estas reflexões. Te pedimos que nos envolvas com os fluidos benfazejos da intuição, das boas reflexões e das boas sintonias. E fica connosco, amado Mestre, hoje e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, vamos começar então o nosso estudo sobre a oração. A oração, como já vamos vendo, é sempre luz e amor. Quando é feita com sinceridade, quando é feita com vontade e com intensidade. E vamos começar com o Livro dos Espíritos, ficando ou dando continuidade onde ficámos da última sexta-feira, na semana passada, que era no capítulo 2, a Lei da Adoração, onde temos as reflexões e as perguntas sobre a prece.
E na 661 perguntou Kardec à espiritualidade: podemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? E respondeu a espiritualidade: Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão das faltas só o obtém mudando de conduta. As boas ações são a melhor das preces, pois os atos valem mais do que as palavras. E nós aqui já vimos aquilo que vamos começando a aprender, que tudo depende da nossa atitude. É tal e qual como a doença, não é? Nós podemos ter os melhores remédios, as melhores práticas, as melhores técnicas, mas se nós não mudamos as causas que nos levaram à doença em nós, nós vamos reincidir provavelmente na doença. E, portanto, com a oração e com a prece, nós podemos pedir a Deus, podemos orar para que nos perdoe as faltas, para que nos ajude a perceber e a distinguir entre o bem e o mal. Mas cabe-nos a nós modificarmos as atitudes que nos levaram a essas faltas, que nos levaram a incorrer no mal. E só assim, através da nossa ação, primeiro em nós mesmos e depois nos nossos atos em relação aos outros, é que nós podemos, de facto, estar em condições de receber a ajuda da espiritualidade maior, que, como vimos na quarta-feira, exerce maior poder sobre nós quando vê que nós temos vontade firme de alterar em nós mesmos aquilo que não está tão bem e vontade firme de persistir no nosso comportamento. E na 662, pergunta Kardec: podemos orar utilmente por outrem? O espírito daquele que ora age pela sua vontade de fazer o bem. Através da prece, atrai para si os bons espíritos que se associam ao bem que ele deseja fazer. Aqui estamos a ver, mais uma vez, que a vontade expressa numa prece, a vontade bem determinada em nós mesmos, vai ativar um pensamento salutar, um pensamento no bem, vai ativar uma energia transmutada em alta vibração, que vai com certeza associar-se ao bem que nós gostaríamos de fazer por aqueles a quem pedimos. Portanto, nós tanto podemos pedir por nós mesmos, como podemos orar e pedir pelos outros, por aqueles que nos são mais queridos, por aqueles por quem temos responsabilidades, por aqueles até que não gostam de nós, porque faz parte da nossa caridade moral, e podemos pedir, como temos pedido, pelo planeta, pelas pessoas que estão neste momento a passar por situações muito complicadas e muito dolorosas. Portanto, podemos e devemos fazê-lo. E continua a espiritualidade. Possuímos em nós mesmos, através do pensamento e da vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece, por outrem, é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar em seu socorro os bons espíritos, a fim de sugerir bons pensamentos e lhe dar a força do corpo e da alma de que ele necessite. Mas, ainda aqui, a prece do coração é tudo, a dos lábios nada representa. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e obtereis, nós temos no seu ponto 7 o reforço daquilo que tivemos agora a ler e a pensar no Livro dos Espíritos, no capítulo 27, no ponto Eficácia da Prece, no item 7. Seria ilógico concluir por estas palavras: seja o que for que peçais pela prece, vos será concedido, que é suficiente pedir para obter, assim como seria injusto acusar a providência se ela não atende a todo o pedido que lhe é feito, porquanto ela sabe melhor do que nós o que é para nosso bem. É assim que procede um pai sensato que recusa ao seu filho
as coisas que seriam contrárias ao seu interesse. O homem geralmente vê apenas o presente. Ora, se o sofrimento é útil à felicidade futura, Deus deixará que ele sofra, como o cirurgião deixa o doente sofrer com uma operação que lhe vai proporcionar a cura. E, portanto, nós aqui estamos refletindo neste ponto 7, estamos de facto a ver que há alguns sofrimentos que são-nos necessários para que nós em nós mesmos consigamos entender a providência da prova, ou seja, nós trazemos de outras vidas nossas pretéritas, nós trazemos até do acumulado desta presente vida situações que muitas vezes têm que ser limpas, têm que ser transmutadas pela nossa ação e vontade direta, não só como vimos há pouco na nossa mesma modificação. Nós oramos por nós, pedindo o perdão das nossas faltas e posicionando-nos numa postura de melhorarmos os nossos comportamentos para não incorrer nas mesmas faltas. E assim também em relação às situações pretéritas. Nós não sabemos bem em vidas passadas o que fizemos, e ainda bem são os que nós denominamos véus do esquecimento, porque senão seria muito difícil nós caminharmos nesta vida com o conhecimento de algumas situações pretéritas, portanto é um bálsamo, digamos assim, mas temos às vezes que percorrer alguns caminhos para retificar situações passadas e, portanto, nesses caminhos nós às vezes temos que passar por situações complicadas e essas situações são muitas vezes dolorosas, mas são também uma proteção para nós mesmos, para não cairmos e não incorrermos e para compreendermos situações que nós não fizemos corretamente. E aqui a espiritualidade utilizou a figura da cirurgia, do cirurgião, que de facto fazer uma cirurgia custa muito, não é? Hoje em dia já custa menos, porque de facto a medicina está muito avançada, de qualquer forma é sempre uma dor física, mas é uma dor física que nós temos que passar para chegarmos a uma cura no corpo físico. E é o mesmo, a analogia é idêntica com o nosso espírito. O que Deus lhe concederá, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. E aqui sim, nós nas nossas preces podemos sempre pedir que nos dê confiança, que nos dê coragem, a coragem da fé, a coragem da vida, a vontade firme de persistir, a paciência, porque as coisas não vêm quando nós queremos, as coisas vêm quando têm que vir, e a resignação, para às vezes até não nos revoltarmos com aquilo que nos é doado, que nos é entregue. No mesmo ponto, no mesmo capítulo, no 27 do Pedioptereis, tem lá vários pontos que explicam estas situações melhor. Nós às vezes pedimos a cura e a libertação de alguém que acaba por partir, e o partir é muitas vezes o melhor que a espiritualidade pode dar, atendendo às nossas rogativas do nosso sofrimento. Porquê? Porque muitas vezes, em alguns casos, e tudo é relativo, mas muitas vezes o facto de determinado ser partir evita que esse ser possa incorrer em situações de maior sofrimento, situações de maior débito, situações de maior descontrole. E, portanto, as determinações da espiritualidade maior são para nós muitas vezes um mistério, mas nós devemos ter resignação, que é muito difícil, para entendermos determinações maiores. E o que ele ainda lhe concederá, diz a espiritualidade, são os meios de sair das dificuldades com a ajuda das ideias que ele fará os bons espíritos lhe sugerirem, de maneira que o mérito da ação ficará para o homem. Portanto, vejam como é a bondade divina, ou seja, nós por uma prece, nós ao pedirmos a Deus, à espiritualidade maior, que nos dê confiança, coragem, paciência, resignação, enfim, que nos fortaleça para enfrentarmos os desafios da vida com mais determinação e com mais serenidade,
eles são-nos, pela nossa vontade firme e vontade demonstrada de mudarmos em nós mesmos, eles são amparados pelos bons espíritos que vão sugerir através da intuição, através do pensamento, sugestões que nos levam a agir, ficando nós com o mérito. Portanto, vejam como é maravilhosa a atuação dos bons espíritos, não é? Portanto, eles vão nos levar a nós a entendermos pela intuição que nos dão o caminho que devemos seguir, sendo um mérito nosso. Deus assiste os que se ajudam a si mesmos, de acordo com estas palavras: ajuda-te e o céu te ajudará. E não aqueles que esperam tudo de um socorro alheio, sem fazer uso das suas próprias faculdades. Na maioria das vezes, porém, o homem prefere ser socorrido por um milagre sem fazer um menor esforço. Nós temos isso em várias passagens da vida de Jesus, em que ele curou e tratou tantos necessitados, e muitas vezes eles incorreram depois no mesmo erro, ficando depois doentes de volta e novamente. E, portanto, há sempre aqui esta questão de nós termos que ter a nossa vontade firme e determinada para acionar a própria ação em nós mesmos. E nós vimos isto muito na casa espírita. Quando nós chegamos à casa espírita, muitos de nós chegamos muito aflitos, queremos uma solução rápida, queremos uma ajuda rápida, não queremos investir no nosso próprio trabalho. E quando nos dizem que o processo é mais lento e que nós vamos ter que estudar para compreender as situações, vamos ter que ser persistentes nos tratamentos pela fluidoterapia, pelo passe, pela palestra, que vamos ter que dedicar tempo a entender o que de facto causou o estado em que nós estamos, ao mesmo tempo que vamos ser amparados pela espiritualidade. O que normalmente acontece é que as pessoas recuam um pouco. E quando as pessoas persistem e continuam a ir, assim que se sentem maior, afastam-se. E depois, mais tarde, voltam a ter que ir a algum lado porque se sentem normalmente aflitas. É um processo difícil, mas é próprio do ser humano em determinados estágios evolutivos, como já foi connosco e se calhar também é. E no capítulo 25, no tal capítulo que fala busca e achareis, há um título, um ponto que nos vem dizer ajuda-te e o céu te ajudará, tal como vimos no capítulo 27, que é o ponto 5, e que diz assim: sob o ponto de vista moral, estas palavras de Jesus significam: pedi a luz que deve iluminar o vosso caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistir ao mal e a recebereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão vos acompanhar. E como o anjo Tobias, eles vos servirão de guias. Pedi bons conselhos e eles jamais vos serão recusados. Batei à nossa porta e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança, apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem isso, sereis abandonados às vossas próprias forças, e mesmo as quedas que sofrerdes serão a punição do vosso orgulho. Esse é o sentido destas palavras do Cristo. Buscai e achareis, batei e se vos abrirá. E portanto nós, que já vamos andando um pouquinho nestes caminhos do estudo e da aprendizagem, da palavra de Jesus, dos bons espíritos, que lemos, que estudamos, que já temos uma postura que quer ser um pouquinho mais confiante, não é? Mais persistente, até diria mais corajosa, não é? Tem dias, mas vamos pedindo, vamos orando e vamos caminhando, percebemos que todo o problema bate sempre nas duas principais chagas da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo, que nós, quando estamos aflitos, o nosso orgulho baixa um bocadinho e ficamos pela dor dobrados na humildade, mas assim que começamos a sentir que já estamos melhores, nós começamos a achar outra vez que sabemos as coisas e que decidimos as coisas. Sim, é bom decidir, é bom saber, mas saber com fundamento e decidir com justa causa. Ou seja,
é bom que nós entendamos que quando nós decidimos pelo caminho da luz, pelo caminho do bem, pelo caminho da paz, é um caminho que é um caminho de pedras, digamos assim, é um caminho que exige constantemente um trabalho de burilação dentro de nós mesmos, para contrariarmos a rebeldia que ainda temos, para contrariarmos o orgulho com que fomos educados num país, num continente, num tempo em que o orgulho e o egoísmo são bandeiras de haste, e portanto é um caminho que vai ter que ser feito em nós mesmos constantemente. E assim nós teremos a ajuda da boa espiritualidade, não é? Mas é um caminho que requer esforço contínuo, mas é um esforço com muito amparo, com muita luz, com muita paz, assim que nós decidimos que de facto temos coisas a burilar, que de facto ainda somos crianças aprendendo a andar, nós temos o amparo da espiritualidade maior, que nos vai segurando nos braços, diria assim, amparando para que não caiamos, tal e qual como nós fazíamos com os nossos filhos e que se faz com as crianças pequenas. E portanto podemos estar confiantes, podemos estar seguros de que o caminho da luz e o caminho da paz tem sempre o amparo da espiritualidade maior. E no livro Momentos de Oração, que eu tenho estado a tirar, nós temos estado a trabalhar todos os dias num capítulo, não é? Na página 262 e 263 tem este louvor, em louvor da oração, que é muito bonito, e que nos diz o seguinte: se guardas este ou aquele problema de consciência, depois de haver rogado perdão à divina bondade, sob pretexto de continuar no fogo invisível da inquietação, não te afastes da prece mesmo assim. Prossegue orando, fiel ao bem que te revela o espírito renovado. A prece forma o campo do pensamento puro e toda a construção respeitável começa na ideia nobre. Realmente, sem trabalho efetivo, o mais belo plano é sempre um belo plano a perder-se. Não vale prometer sem cumprir. A oração, dentro da alma comprometida, peço desculpa, em lutas na sombra, assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. A presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado, nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, mostra sem alarde o serviço que se deve fazer. É de Emmanuel e eu achei este em louvor da oração muito bonito, porque é isso mesmo, ou seja, a analogia é clara. Quando nós começamos a orar, nós começamos a trazer luz para dentro de nós, não é? E começamos a perceber dentro de nós o trabalho que ainda temos para fazer, aquilo que ainda não fizemos. E quem tiver o livro Momentos de Oração, na página 262 e 263, este começa na 261, em louvor da oração, e Emmanuel traz-nos 3 parágrafos distintos para reflexão sobre o louvor da oração e o bem que a oração nos faz. Eu escolhi este, porque vai muito de acordo com aquilo que nós estamos aqui a refletir. De facto, a oração é luz, como nós temos vindo a pôr, a oração é amor. A oração é luz e amor primeiro por nós próprios, porque se nós não estivermos bem, nada à nossa volta está bem. Se nós não tivermos paz e serenidade, nós não conseguimos funcionar, nem pensar, nem agir de forma correta, não conseguimos refletir profundamente. E se nós não tivermos a prece como recurso maior, como diz aqui Emmanuel, mesmo quando nós não estamos ainda bem alinhados ou porque estamos com muitos problemas e não conseguimos elevar-nos o suficiente, ele incita, mesmo assim façam a prece porque a prece vai-vos trazer luz. E à medida que vamos insistindo na prece, vamos acendendo esta lâmpada que nos mostra aquilo que dentro de nós ainda está desarrumado. Não vai arrumar, não vai consertar, porque isso é tarefa de nós mesmos para connosco mesmos, mas vai-nos mostrar aquilo que ainda temos que fazer. E com a persistência da prece, com a persistência do estudo, com a persistência da reforma em nós mesmos
que é amparada por toda esta luz que nos vai sendo dada e que nos envolve constantemente, as tarefas do dia a dia ficam mais ligeiras, nós sentimos melhor ânimo, andamos mais alegres, andamos mais leves e andamos mais seguros. E eu, antes de partir para a oração, que hoje não sou eu que a vou fazer, é o nosso querido e amado Chico Xavier, eu gostaria de abrir para alguma questão que me queiram colocar, alguma reflexão que queiram acrescentar. Tem alguma coisa para acrescentar? Não? Pronto. Então vamos passar. Estás com o teu. Pronto. Então vamos passar à nossa prece final. Eu, antes de passar à nossa prece com o nosso querido e amado Chico, que é ele que vai hoje fazer a prece de encerramento, é uma prece que está no livro Passos da Vida, é uma prece de Emmanuel, e está no capítulo 40. E eu queria, se vocês assim o entenderem, dedicar esta prece de hoje a todos aqueles irmãos nossos que estão a passar pelos flagelos da doença, que estão muito aflitos e muito desorientados. As notícias que nós temos recebido de todo o mundo são notícias que nos levam a meditar, a pensar e a orar. E queria dedicá-la também, se vocês também o entenderem por bem, a todos os profissionais de saúde, a todos aqueles que estão na linha da frente, como temos vindo a fazer desde que começámos estas reflexões sobre a oração. Eles são anjos na Terra neste momento. Eles são amparados pela espiritualidade, que se coloca ao lado de cada um deles, ajudando-os, reforçando-lhes a coragem, reforçando-lhes o organismo para que eles tenham resistência, reforçando-lhes e dando-lhes luz para que eles consigam agir, tratar e decidir com a maior clareza de espírito possível, para que não incorram em erros maiores. Eles, todos os profissionais de saúde, todos os auxiliares, todas as equipas que trabalham nos hospitais, nas casas de saúde, em todos os sítios onde neste momento são consideradas as linhas da frente, desde o senhor que nos recebe na portaria, até a pessoa que voluntariamente está a servir algumas refeições e a amparar aqueles que mais precisam, todos eles merecem o nosso respeito eterno, merecem a nossa consideração, merecem o nosso muito obrigado. E portanto esta prece também é para eles, e sendo para eles é para toda a espiritualidade, é para todos os trabalhadores que trabalham na luz, na paz e no amor, nos vários planos da vida, é para os trabalhadores da luz. Trabalhadores da luz, que são aqueles, no meu entender, que trabalham com amor, que trabalham com o bem, que trabalham com a paz, que trabalham alinhados com os princípios maiores do nosso amado Mestre Jesus. Esta prece é para eles. Fiquemos a ouvir, então, com muito carinho, elevando o nosso pensamento ao mais alto, o nosso querido e amado Chico Xavier. Ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados,
escutar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. E assim, queridos companheiros, nós damos por terminada o nosso estudo de hoje, agradecendo a Jesus, agradecendo à espiritualidade maior, todas as bênçãos que foram derramadas sobre nós, todas as bênçãos que foram derramadas sobre aqueles que se encontram doentes, aflitos e angustiados, aqueles que se encontram sozinhos, desesperados, aqueles que precisam do nosso trabalho de oração, mas principalmente sobre aqueles, Senhor, que cuidam deles, sobre os trabalhadores do amor, da paz e da luz, que trabalham contigo, Jesus, que trabalham com o bem, que trabalham com a paz. E nós sabemos que a espiritualidade maior se encontra na crosta apoiando a todos, se encontra nas cidades espirituais e nos pontos de socorro que se têm estendido e desdobrado para acolher todos aqueles que sofrem, e se encontra junto de cada um de nós, que vai fazendo o que pode de acordo com a sua dimensão, para, no recolhimento do seu lar, ir ajudando, ir orando, ir pensando e ir plasmando boas energias, bons conselhos e boas palavras para com todos aqueles que nos chegam e para com todos aqueles que estão necessitados. Que Jesus fique no coração de cada um de vós, de cada um de nós, que Jesus fique na casa de cada um de vós, amparando, aliviando e transmutando as energias deletéreas em energias de luz, para que possamos estar sorridentes, bem dispostos e alegres, porque não nos podemos esquecer, tudo tem dois lados e este sofrimento vem para nos tornar a todos nós mais humanos, para nos tornar a todos nós mais conscientes do que estamos aqui a fazer, para nos tornar a todos nós gratos pela bênção da vida, gratos pela oportunidade de estarmos aqui nesta fase, gratos por termos a consciência do que podemos fazer, a capacidade do que podemos fazer e o esforço que necessitamos de fazer, mesmo em nossas casas. E assim, não nos esqueçamos de não nos sintonizar com o negativo, de não nos sintonizar com aquilo que nos baixa a vibração de luz, com que somos envolvidos pela espiritualidade de amor e paz, não deixando, contudo, de ter consciência perfeita do bem e do mal, que já vamos sendo capazes de compreender. Queridos companheiros, vamos assim terminar o nosso estudo, se entenderem por bem, se quiserem também, participem, ainda temos uns minutinhos.
Tem é que ligar os microfones. Tive pena, não escutei o Chico, não ouvi. Não sei ouviste? Eu vou partilhar. Vou ver se... Não sei se o Telmo ouviu. Ele tem. Não, eu estava com dificuldade de ouvir, até pus aqui a coluna para tentar Mas ouvir. Tenho aqui a coluna Pronto. e pô-la aqui mas para não deu. tentar. E só na fase final é que só ouvi 3 palavras do Chico. Pronto. 3. Então eu vou Mas fazer muito, assim. muito ao de leve. Muito ao de leve. Mas pronto, eu não ia interromper um momento de Claro. concentração que Claro. estavam lá. Eu estava a ouvir bem, portanto resto- não me apercebi, mas deve ser por questões de comunicação. Eu vou partilhar então exatamente esta oração no nosso grupo e vou também transcrevê-la para que possamos assim também nós lê-la e acompanhando e ouvi-la. Portanto, eu vou fazer isso, Isso é uma boa agora. ideia, exato. De seguida eu faço isso então, está bem? Isso é Então maravilhoso. pronto, então vá. Tá bom. Fiquem com Deus, fiquem com Muito Jesus no obrigada, coração igualmente. e uma Foi noite um momento muito bonito. Foi um momento lindo, obrigada a todos também. Obrigada. Não, está tudo bem ainda, não sei de onde foi o toque. Então vá. Não. Ok. Um beijinho grande para os dois, Beijinho um beijinho também. grande Tá para todos aqueles que nos estão a ouvir. E não desmereçamos, Muito obrigado. porque a espiritualidade Tudo bom? está com todos nós. Tudo bom para vocês. Um bom fim de semana e quem vier ao estudo de domingo, até domingo, se Deus quiser. Igualmente. Muito obrigado. Até domingo. Obrigada. Até Uma boa noite. Tudo bom. Saúde. Obrigada, Boa igualmente. noite tranquila. Obrigada, boa Tudo bom. noite. Boa noite Calminha, tranquila. tranquila. Saúde. É isso, Deus. Obrigada, igualmente. Obrigada, boa noite.